Olá, meu nome é Matheus Felipe da Silveira Pedroso. Essa é a apresentação para a disciplina do projeto de diplomação 1 do curso de Engenharia Elétrica da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. O tema do meu projeto é a aplicação da norma ISA 18.2 e EMUA 191 no gerenciamento de alarmes de planta industrial, sob orientação do professor Luiz Tiaraju. Para começar, eu preciso contextualizar um pouco do meu projeto, então explicar como funcionam os sistemas de controle desse tipo de empresa de grande porte. Nelas, utilizamos SDCDs, quer dizer, Sistema Digital de Controle Distribuído, que é um nome pouco complexo para descrever alguns, ou às vezes vários, computadores e controladores conectados em um sistema que são capazes de realizar o controle da planta industrial. Apenas para usar uma analogia, é como se fosse uma daquelas geladeiras inteligentes que conseguimos controlar por uma telinha, ou mesmo tomadas e lâmpadas inteligentes de casa que conseguimos comandar pelo nosso celular, mas em uma escala muito maior, com diversos aparelhos e sensores conectados. Esses sistemas possuem algo que a gente chama de banner de alarmes, e que é como se fosse uma barra de notificações do celular. Normalmente, no dia a dia, a gente recebe notificações e mensagens que conseguimos verificar e responder normalmente. Agora, imagina se a gente recebesse em um único dia centenas ou até milhares de alarmes. A gente podia acabar deixando passar uma ligação do banco, uma ligação importante, ou esquecer de um compromisso com os amigos, ou coisas desse tipo. Então, é exatamente isso que acontece na indústria hoje. A gente chama isso de inundação de alarmes e geralmente ocorre quando não há ou há um gerenciamento, quando há um gerenciamento ou quando há um gerenciamento pouco eficiente. E nesse caso, o operador recebe tantos avisos que ele fica confuso, cansado e inseguro. Então, nesse caso, o risco real é dele acabar ignorando um alarme crítico no meio de tantos avisos inúteis que pode causar paradas na produção ou até mesmo acidentes. A minha proposta é aplicar a metodologia consolidada para resolver esse problema e para isso eu vou utilizar a norma ISA 18.2 e a EMUA 191. Esses documentos eles já são referência mundial no assunto. Eles estabelecem que um alarme só deve existir se ele for relevante, único e exigir uma ação do operador. Se o operador não precisa fazer nada, então, obviamente, ele não seria considerado um alarme. Além disso, também sugerem o gerenciamento por estágios, que foi o que embasou duas frentes que meu projeto vai atuar para racionalizar esse sistema. A primeira delas, que é a mais intuitiva, consiste em identificar e resolver os piores casos, que são aqueles que tocam o tempo todo. Então, um sensor com defeito ou um sensor de temperatura que teve o set de alarme dele mal configurado, então ele está toda hora tocando, esse tipo de coisa. A segunda, ela consiste em listar e adequar à filosofia de alarmes todos os alarmes configurados em uma área. A área ela é uma fração da planta industrial, que é responsável por uma parte específica do processo. Aqui entra um ponto crucial que eu preciso destacar também, que a empresa onde o estudo vai ser aplicado já possui uma filosofia de alarmes global. A filosofia é como se fosse uma constituição do sistema. Então ela dita as regras. Então ela diz o que é um alarme, quais são as cores para cada prioridade, se a gente pode colocar um delay para evitar falsos disparos e quanto tempo o operador teria para agir dentro de cada tipo de prioridade. Meu trabalho então vai ser pegar essa filosofia, as recomendações das normas e aplicar tudo isso na prática. Para isso, então, nós vamos inicialmente fazer a coleta do histórico dos dados do sistema. Para isso, a gente vai usar uma ferramenta integrada do SDCD, que é chamada de Delta V Analyze, e ela serve justamente para fazer esse gerenciamento de alarmes. Depois, eu vou quantificar o volume de alarmes atual, identificar os indicadores de performance. Esses indicadores de performance são definidos em norma também. Depois a gente vai preencher o banco de dados mestre de alarmes. Então é nele que é documentado qual a causa do alarme, qual a consequência se o operador não fizer nada, qual a ação exata que o operador deve tomar e assim por diante. E depois que tudo isso for feito, a gente vai começar a implementar as modificações necessárias. Depois dessas modificações implementadas, a gente dá um tempo para verificar, né, se isso realmente surte efeito e faz uma nova coleta de dados onde a gente levanta de novo esses indicadores. Ao final do projeto, eu espero não só reduzir significativamente a incidência dos alarmes de forma racional, mas também auxiliar na implementação de uma cultura de gerenciamento de alarmes,
para que conquistemos a confiança dos operadores e que eles saibam exatamente o que fazer quando os alarmes soarem. Como próximos passos, a ideia é validar a metodologia nessa área inicial para que esse processo sirva de modelo e possa ser replicado para o restante da planta industrial futuramente também. É isso. Obrigado pela atenção.